Então, nós vamos dar início aqui ao nosso segundo encontro da disciplina de pesquisa colaborativa, prática de pesquisa colaborativa. A gente conta com a presença hoje do nosso convidado, professor Edson, que vai tocar no tema do trabalho com fichamentos. Para iniciar essa nossa conversa sobre o fichamento, o como fazer um fichamento, o que deve conter um fichamento, a gente vai primeiro apresentar aqui a primeira atividade da disciplina, e através dessa apresentação a gente já contextualiza o professor Alex para ele poder trazer o tema do fichamento. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui tela inteira, porque eu praticamente só sei fazer isso. Vocês estão vendo aqui o trabalho da Mariana? Estão vendo, gente? Aqui. Estamos sim. Então, aqui, Edson, a gente começou a disciplina, a primeira atividade, ela segue esse roteiro aí, né? Atividade 1, é escolher um tema de pesquisa para ser trabalhado na disciplina. E aí, claro, a gente parte do pressuposto de que a gente já fez um recorte, que são temas relacionados a aspectos psicológicos e socioculturais do esporte. E essa sequência da primeira atividade é para escolher um tema dentro desse escopo amplo, justificar a escolha do tema. Espera aí que tem alguém querendo entrar. Ariellen. Aí eu volto para lá, fico um pouco embananado aqui, mas vai dar certo. Voltou a aparecer para vocês? Sim. Ok, vocês têm que me falar mesmo, porque eu perco o contato aqui com vocês, quando eu começo a compartilhar. Ainda não aprendi a olhar ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui ó, as respostas dela. Escolher um tema, justificar a escolha, formular 3 perguntas sobre o tema voltados para a produção científica existente, identificar 5 artigos ou textos sobre o tema que serão lidos e fichados. E aqui a gente vai estar usando, então, a referência dessa proposta da Mariana, né, que eu tive a oportunidade já na semana de conversar com ela rapidamente sobre isso. Gostei muito de como ela definiu. O tema, ela colocou conhecimento do profissional de educação física sobre o estigma do peso. Eu, apesar de não conhecer, aqui ela já não está trabalhando necessariamente a ideia de uma análise do esporte, mas foi aberto também para a gente pensar práticas corporais e educação física. E aí ela já claramente está usando aqui a que foi discutido na disciplina da professora Luciana Catunda, junto com o Marcos Campos, né? E aí está trabalhando a ideia do estigma do peso, que é uma categoria, eu não conhecia, né? Foi bom que eu conheci, que parece que tem uma categoria. E ela usa o argumento, anteriormente a essa disciplina abordamos a justificativa dela, bem simples, mas satisfatória, consistente. Anteriormente a essa disciplina abordamos o tema do estigma do peso na prática de pesquisa colaborativa 3 com a professora Luciana Catunda. Considero importante para conseguir tratar os alunos, clientes de forma mais humanizada e respeitosa. Esse tema me despertou interesse também por ver a carência de disciplinas e informações relacionadas a ele nos cursos de graduação em educação física. Aí ela elabora 3 perguntas sobre o tema, né? O profissional de educação física sabe o que é estigma do peso? É interessante que ela vai ter que verificar esse questionamento dentro da revisão de literatura existente. Ela não vai entrevistar profissionais de educação física. Não é a proposta dessa disciplina fazer entrevista, certo? É uma proposta mais de revisão de literatura. Então, outra pergunta é: o conhecimento dos profissionais de educação física sobre o estigma do peso, o conhecimento é suficiente?
E depois ela indaga, o profissional de educação física sabe quais comportamentos deve reforçar e quais deve evitar sobre esse assunto, nessas situações, e quais as consequências que pode causar em seu aluno, cliente. Então, é bem simples, ela elabora aqui perguntas que podem ser aprimoradas, podem, mas que vão ser aprimoradas no decorrer do trabalho, mas já são perguntas que a gente pode chamar como perguntas de partida. Para se desenvolver um estudo, a gente não tem aquela pergunta já pronta, a priori, né? A gente vai refinando ela. A gente às vezes fica preso nessa pergunta, mas a gente elabora uma que vai ser refinada, e assim faz com que a gente avance. E aí ela delimita alguns artigos que ela escolheu, e basicamente a atividade é essa. Enquanto eu estava apresentando, o menino já entrou aqui correndo, meu filho. Chegou aqui bem pertinho, quase encosta em mim, sabe? Mas enfim, faz parte aí desse processo. Então, a gente fez algo parecido em metodologia, ótimo, gente. É bom que vocês já resgatam isso, né? Então, agora, fazendo essa primeira contextualização, pena que a Mariana não está aqui ainda, mas ela já nos ajudou em trazer esse exemplo, né? Então, vocês têm que correr nessa definição dessa primeira atividade para que a gente passe para a segunda, que está relacionada à realização do fichamento, onde a gente vai entrar mais nos meandros específicos da prática do estudo relacionado à escrita. Então, eu queria passar a palavra para o professor Edson, que está aqui gentilmente contribuindo para a nossa disciplina. Edson? Bom, gente, então, boa tarde a todos, estão me escutando? Sim. Bom, então, agradecer ao Léo, né, pelo convite, é um prazer, né, estar participando da disciplina com o Léo, né, professor que eu gosto bastante, pessoa que eu gosto bastante, e acho que quase todos aqui já foram meus alunos, ou de alguma maneira já tive contato, né, então é muito bom ver vocês também, espero que estejam todos bem, tá? Então, gente, quando o Léo fez esse convite, né, e aí o pessoal que foi meu aluno no semestre passado, pelo menos nos 3 últimos semestres, tem uma noção melhor até de como, né, eu tenho tentado trabalhar um pouco mais, de forma mais sistemática, essa parte, né, do que a gente tanto lê, né, e de como a gente registra isso para uso, né. Então, a gente vai ver aqui, citar rapidamente muitos problemas que ocorrem, né, quando a gente faz todo esse processo por métodos, vamos dizer assim, não muito organizados, né, às vezes a gente faz muito improvisado, né. Então, particularmente, né, principalmente no semestre passado, eu tentei consolidar um certo método, né, que eu vou apresentar para vocês alguns elementos hoje, e a gente vai conversando, né? Talvez seja mais assim refletir um pouco, né, sobre as possibilidades em si do que um método ainda fechado, né? Eu estou revisando algumas bases mais teóricas desse método, mas creio que já de início, né, os próprios alunos do primeiro semestre, aqui a Rebeca, a Liza, a Ariane, a Ana Ruth, usaram, né, essa proposta no semestre passado, outros alunos de outros semestres usaram os fichamentos que eu sempre colocava. Então, creio que vai ser algo produtivo, né? Tem sido produtivo para mim, espero que vá ser produtivo para vocês, né? Estão visualizando aqui, gente, slide? Então, tá saindo. Aqui eu tô conseguindo ver. Bom, gente, então assim, eu já ministro a disciplina de metodologia científica há pelo menos uns 15 anos, como substituto efetivo, né? Então, uma coisa que e eu tenho muito material, muitos livros de metodologia científica, muitos livros de escrita acadêmica. Então, todos esses livros, eles são muito, como é que diria, a maioria deles são bons, né? Claro, em geral, todos vão ser úteis de alguma forma, né? Mas às vezes é difícil você associar bem o que está lá no livro com o dia a dia, né? Quando você vai escrever seu TCC
ou um ensaio, um texto, como o professor Léo está pedindo para vocês agora. Então, tentei sistematizar algo, né, que conseguisse tornar a parte do dia a dia mais organizada, né? Não é, ainda não tão teórico, né, mas pelo menos o dia a dia de quem vai escrever algo mais organizado. Coloquei aqui, pensei justamente do professor Luciana Catunda, botei método ATP, acho que tem uma chamada forte aí, de que coloquei os nomes, né, acesso, trabalho e produção. Então, tudo que você vai escrever, gente, teria então, né, que minimamente passar por essas 3 etapas aqui, tá? Eu vou rapidamente mostrar alguns slides e depois vou mostrar alguns arquivos do Word com algumas ideias, né, de fichamentos que eu tenho trabalhado e tenho indicado para os alunos, tá? Então, gente, esse método é uma proposta, né, para a gente organizar e desenvolver produtos acadêmicos, que aí acho que também é um pouco o problema dos livros, né, que eles sempre focam ou em artigos, ou nos projetos de pesquisa, ou em textos mais simples, né, textos dissertativos, descritivos, narrativos. Não que eles estejam errados em si, né, mas é que na universidade a gente vai a gente tem várias situações, vocês têm várias situações, e é difícil, né, você se apegar só a um formato, né? Então, a ideia aqui foi produzir algo mais genérico, né, para qualquer situação, tá? Então, a ideia é essa, né, dessas três fases, pensando que tudo que eu vou escrever, gente, seja o trabalho dessa disciplina, seja o TCC de vocês, seja um trabalho mais simples, uma parte de uma disciplina, né? Você teria que ter acesso ao conhecimento científico existente, ou, aí dependendo, claro, outros tipos, né, de literatura também, trabalhar com isso, e aí a gente vai principalmente indicar aí os fichamentos, e elaborar os produtos acadêmicos que sejam alvo, né? Ou os gêneros acadêmicos alvo, seja qual for o termo utilizado, né? Pensando, gente, aqui numa perspectiva de que todos esses produtos, academicamente, vão ser baseados em fontes, ou totalmente ou parcialmente, né? Diferente aí de outras áreas, essa seria uma característica principal, né? Textos baseados em fontes totalmente ou parcialmente, né? E, claro, sempre aí, eu acho que é muito semelhante ao que o professor Léo já pediu aí para vocês, né? Antes de escrever algo, né, você tem algumas demandas, né? Você tem uma demanda do que você deve escrever, qual é a estrutura. Os alunos sempre perguntam, quantas páginas, né, professor? Dá 2 páginas, 3 páginas, como é que vai ser, né? E planejar isso, né? Planejar essa escrita, para depois você seguir as etapas seguintes, né? Isso aqui, gente, na verdade, dá um livro de metodologia científica para cada tipo de produto, né? Se for um artigo, se for um projeto de pesquisa, um TCC e assim por diante, né? Então, essas etapas aqui, né, esses elementos que, de certa maneira, indicariam, né, conteúdo, forma, e isso planejado, né, em termos do que você vai escrever, seria algo transversal a acesso, trabalho e produção. Então, não tem como, né, você começar a buscar fontes sem saber o que você tem que escrever, né? E nem minimamente uma estrutura, né? Porque essa estrutura vai te demandar, talvez, buscas diferentes, porque você vai ter conteúdos diferentes em partes diferentes do trabalho. Então, por exemplo, uma leitura, um TCC, por exemplo, né? O que vocês vão escrever na introdução não é a mesma coisa que vocês vão escrever no método, né? Então, e que também não é a mesma coisa do referencial teórico. Então, essas estruturas diferentes, essas partes diferentes do projeto de pesquisa, né? Então, vão ter também acessos diferentes. Você vai ter que buscar termos diferentes e assim por diante, né? Então, dado que você tem esses elementos iniciais, né? O que seria acesso, né? É você definir daquele planejamento dos conteúdos, da estrutura, tópicos e termos e equações de busca, né? E aí isso varia enormemente nos portais, né?
tem, claro, elementos em comum, mas há algumas peculiaridades. Você vai procurar no Periódico Scopus, no Google Acadêmico, no Cielo, ou numa revista específica, né? Tem algumas peculiaridades, né? Mas, em geral, é isso, né? Ver que elementos você vai usar para esses termos e equações de busca, né? Como é que você vai montar as equações e assim por diante. Os próprios locais, né? Então, eu vou buscar no Google Acadêmico, eu vou buscar no Google comum, no Google geral, vou buscar no Cielo ou em outra base de dados ou em revistas específicas, né? E eu acho que também um aspecto importantíssimo é registrar esses resultados. Então, eu quero investigar sobre atividade física e saúde do idoso. No Cielo, eu botei atividade física e saúde do idoso, encontrei tantas fontes. Botei também exercício físico e idoso, encontrei outras fontes, ou os resultados foram iguais. Eu acho que, principalmente em áreas mais complexas, né, que às vezes os termos não são muito padronizados, você registrar esses vários resultados encontrados nas várias bases também é importante, né? Por exemplo, né, no doutorado eu estudei muito sobre memória cognitiva. Então, se eu botar no Google ou em algum banco de dados de artigos em geral, memória, ele vai tanto achar artigos de memória cognitiva quanto memória em termos de processo social, processo histórico, né? Então, memória, o termo só memória já não é necessariamente um bom termo para memória cognitiva, né? Então, teria que ter aí alguma coisa a mais, né? Depois que você acessou, fez uma leitura inicial dessas fontes e definiu, né, aquelas que talvez você considere mais pertinentes, você teria a parte de trabalho. Aí seria ler essas fontes, né? Determinar em cada fonte elementos que são mais ou menos importantes para o seu trabalho, e aí eu já coloco aqui elaborar citações e parágrafos. Acho que é um primeiro produto, né? Vamos dizer assim, tanto registrar isso como fichamento, mas mesmo nesse fichamento já começar a elaborar citações, né? E a produção, né, seria adequar essas citações à estrutura e ao conteúdo solicitado. Então, é meio que alocar isso nas partes componentes daquele texto, né? Ajustar a composição das citações e das IPAs, né, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E revisar isso com o que se espera, né, daquele produto acadêmico, né? Estou colocando aqui revisar como uma parte obrigatória, né? Às vezes os alunos também esquecem, a gente também esquece, né? Como na disciplina de metodologia científica, a gente, né, tem que iniciar o aluno nesse processo. Eu, por exemplo, passo atividades que às vezes o aluno só fazem uma coisa. Por exemplo, né, as meninas que fizeram aula comigo esse mês passado lembram, né? Uma atividade era só para elaborar citações. A outra era para elaborar citações e escrever um texto. A outra era para buscar fontes, ler, fichar, elaborar citações e elaborar o texto. Então, isso permite, né, de certa maneira, você conseguir, né, ver que tipo de competências o aluno tem mais ou menos dificuldade, né? Há um diagnóstico, em geral, que eu faço, que, em geral, os alunos eles têm habilidades em escrever um texto. Eles sabem organizar as ideias, eles sabem minimamente escrever um texto com coesão textual. O que é, talvez, o mais traumático, né, quando se está ingresso na universidade, é trabalhar nessa perspectiva de usar fontes, né, e misturar essas fontes com aspectos próprios, né, talvez isso seja a grande demanda, né. Então, essas seriam as 9 etapas aqui do método, né, algumas mais ou menos necessárias. Por exemplo, às vezes o teu próprio professor, o teu orientador vai te dar 10 fontes só. Lê aqui esses 10 artigos só para começar. Então, o acesso aqui já vai ficar mais simples, né? Porque aí você vai ter que mais trabalhar do que em si, né? Já tem um aspecto de busca, né? E aqui, gente, nessa perspectiva aqui também, eu estou pensando numa ideia de que você vai ler várias fontes para escrever um texto a partir de fragmentos dessas várias fontes.
Não é uma atividade de uma disciplina que você vai ter que ler um texto para a prova, ou você vai ler um texto para fazer um resumo daquele artigo ou daquele livro, né? Eu estou pensando aqui numa ideia de fontes múltiplas para um determinado produto acadêmico, né? Claro que as outras perspectivas também são, né, corretas e adequadas para cada situação. O professor pode, olha, gente, na nossa disciplina, uma das primeiras atividades vai ser fazer um fichamento, um resumo de tal artigo. Perfeito. Né? Mas aqui eu estou participando, utilizando como princípio que é um trabalho que você vai ler várias fontes, não vai precisar entender tudo, às vezes, dessas fontes, não vai precisar usar tudo, mas vai precisar usar partes. Né? Então, isso é um pouco dessa perspectiva, e aqui pensar que é um ciclo, né? Você pode ter o ATP1, o ATP2, o ATPN, né? Porque aí o processo é reelaborado, é comum, né? As pessoas, depois de uma determinada versão de um produto, de um texto, de um projeto de pesquisa, o professor, o orientador indicar revisões, indicar mais leitura, melhorar a escrita. Então, na verdade, é um processo cíclico, né? E chega a um ponto, na verdade, definido às vezes até pelo próprio tempo, né? Não é nem pela só qualidade, né? Bom, e aqui, gente, avançando um pouquinho aqui, uma ideia, né, de que eu vou buscar fontes, ler fontes, separar trechos, elaborar citações e depois parágrafos e o próprio texto, né? Aqui possibilidades, né, em cada uma dessas, tá? Mas que a gente vai trabalhar pensando, tem até necessidade aqui de que vamos usar várias fontes para escrever a nossa fonte, o nosso texto, por exemplo, tá? Bom, eu vou passar um pouquinho essa parte de fonte, porque acho que vocês já devem, né? Vou só ressaltar aqui, né, que fonte é qualquer tipo de material escrito, imagem, áudio ou vídeo acessado por alguém. Informação, eu estou chamando aqui qualquer tipo de conteúdo presente em uma fonte, tá? Estou fazendo uma perspectiva acadêmica bem ampla, né, do que é realmente o correto, né, de que você pode, às vezes, usar uma imagem, um áudio, né, como fonte de trabalho, né. Aqui os exemplos de fontes, né, os mais tradicionais, artigos, monografias e livros, documentos, dependendo da área, dependendo do que você vai escrever, você vai trabalhar muito com documentos, né, e outros tipos de fontes, boletins epidemiológicos, né, seja o que for o caso. Eu sempre estou usando essa imagem aqui, gente, para dizer uma consequência de usar fontes, né, que ao ler uma fonte, você não é o dono das ideias, né. Então, por exemplo, ao ler aqui um livro do Albert Einstein sobre a teoria da relatividade, você não é o dono da informação do Einstein, tá? Que aí vem a consequência, né, do uso de citações, que é um dos problemas graves também que nós temos, né? Na verdade, é fazer citações de maneira errada ou até plagiar, né? Que é um problema grave também que nós temos. Então, mas Edson, se eu ler o livro aqui do Albert Einstein e escrever com as minhas palavras, né? Se você escreveu com suas palavras, você fez uma citação direta, né? Uma paráfrase. Mas a ideia original não é sua, então você tem que dar o devido crédito para não ser enquadrado como plágio. Então é um processo bem simples, né? Se a gente for ver. Apesar de que é talvez básico, né? Não simples, né? Porque tem vários problemas nessa realização. Então, qualquer informação tirada de uma fonte, né, você deve informar a origem da informação para evitar o plágio, né? Deixa eu avançar um pouquinho. Então, citar, gente, aí é uma coisa que eu digo bastante. Citar, gente, na universidade é legalmente e academicamente necessário, tá? Você vai ser, talvez, bem mais valorizado inicialmente por dominar determinadas fontes, né, determinadas áreas de conhecimento, ter determinada leitura, né, mais do que a sua originalidade. Assim, uma originalidade sem uma base, né, teórica, uma base sólida, né, não vai ser muito bem visto, né, na mesma coisa do campo profissional, né, se você não tem uma base de experiências, uma base de estudos sobre aquela área, você não vai ser bem valorizado, bem visto, né. E o plágio é um erro grave, seja legal ou academicamente, né, e evitar utilizando as formas de citação, né. Bom, isso aqui são aspectos mais estruturais, né, vocês sabem que tem um sistema autor-data, né, que é um exemplo
de uma fonte aqui do Braulio Nogueira de Oliveira e do Felipe Roches, que usou o sistema AutorData, talvez mais utilizado, né? E aqui, aqui é um texto que eu mesmo escrevi, né? Só para exemplificar isso, de que tem texto, referências, e as fontes que eu cito, né, como AutorData aqui, eu tenho que colocar nas referências. E aqui o sistema numérico, né? Algumas áreas, principalmente a área da saúde, utiliza bastante, né? Aqui um artigo do D'Artagnan Pinto Guedes com o Sandro Sofiati. Então, onde os números, né? Isso é a forma da citação, né? Oi? Isso é uma forma de citação. Isso, é um sistema, né? Um sistema numérico é um tipo de sistema de chamada, né? Que é interessante também, mas aí, pelo menos até não é tão frequentemente utilizado na universidade, mas em revistas, né? Ajuda bastante, né? Até textualmente, né? Fica mais fácil, né? Para algumas pessoas, né? Então, o sistema numérico também é uma possibilidade, muda aqui um pouco a ordem nas referências, é uma perspectiva mais de ordem, né? De aparecimento do que a ordem alfabética, no caso do sistema AutorData, né? Isso aqui é mais que são formas, né? E um aspecto, gente, também que eu considero muito importante é que quando a gente está escrevendo, aliás, lendo e escrevendo, a gente faça uma distinção também do que é uma citação e do que é uma informação própria do autor, certo? Tanto quando a gente está escrevendo quanto quando a gente está lendo, tá? Então, o que eu classifiquei aqui, né? Quando a gente está escrevendo ou lendo, a gente vai ver, né, que tem lá citações, né? Citação direta, indireta, citação da citação. E eu fiz uma classificação aqui de algo chamado informação própria do autor, que é aquilo que a gente escreve originado de algum processo nosso, né? Sendo que aqui eu faço uma distinção de processos de uma informação própria objetiva e algo próprio subjetivo. Talvez possa parecer um pouco confuso, né? Mas o que eu estou colocando aqui como informação própria subjetiva? Aquilo que é a nossa experiência extremamente pessoal, aquilo que é foro íntimo mesmo, né? Nossas vivências, nossas experiências, nossas opiniões. E o que eu estou chamando de informações próprias objetivas, né? Aquilo que advém de algum processo sistemático. Então, por exemplo, se eu li 3 fontes e estou comparando elas, escrevendo algo sobre elas, eu estou escrevendo algo. Aí essa comparação é minha, não está em fonte nenhuma. Então, essa é uma IPA, né? Informação própria do autor. Só que ali eu estou apresentando, possivelmente no texto, aquelas fontes que eu estou comparando. Então, ali é algo um pouco mais objetivo, né, do que subjetivo. Ao mesmo tempo, por exemplo, se eu fiz entrevistas ou apliquei um questionário e estou apresentando os resultados obtidos nesse questionário ou nessas entrevistas, por exemplo, aquela informação também é produzida pelo autor, pelo pesquisador. Então, também é uma informação própria, só que é uma informação própria também objetiva, né? E aí eu não estou dizendo que as informações próprias, subjetivas ou objetivas, são melhores ou piores em qualquer situação. Eu estou fazendo essa distinção para dizer, olha, vai ter coisa que se espera que você escreva algo objetivamente, por exemplo, comparando fontes, descrevendo seus resultados do seu estudo e etc., né? E vai ter coisas que alguém vai dizer, ó, eu quero algo subjetivo. Eu quero a sua vivência daquele tema, eu quero a sua opinião daquele tema. Então, essa classificação de informações próprias nesses 2 tipos não é de que um é melhor ou pior, é que um é adequado para algumas situações e outros não, né? Então, eu tenho usado bastante essa classificação, né, nas minhas últimas disciplinas, né, porque dá a devida dimensão para cada origem de informação, né? Por exemplo, quando eu era professor substituto na FACED, eu também dava aula na pedagogia.
E a pedagogia, eles tinham, como também tinham mais professores, né, eles tinham metodologia científica no primeiro semestre, estatística no segundo, estatística aplicada à educação no segundo e pesquisa educacional no terceiro semestre. Então, que às vezes na nossa disciplina no IF a gente tem um semestre, ele tem 3, né? E o que eu fazia, né? Por exemplo, eu trabalhava muito com os alunos. O primeiro texto que eles escreviam na minha disciplina era um texto dizendo quem sou eu, né? Ele tinha que escrever um texto, a temática era essa, quem sou eu. Um texto desse é praticamente só informações próprias subjetivas. Estou pedindo para ele escrever sobre ele, sobre vivências, né? Coisas que ele vivenciou, coisas que ele tem, né? Opiniões, etc, né? E, e pedia, né, subsequentemente, para os alunos fazerem textos baseados em fontes, comparando, né, determinados artigos, que aí já seriam, por exemplo, mais as IPAs objetivas. Né? Então, nessa perspectiva, gente, deixa eu avançar um pouquinho, né? Por exemplo, né, eu posso ter um texto baseado, né, isso pode ser, eu estou colocando aqui como um texto dissertativo, por exemplo, né, só com informações próprias, né? Como esse é o exemplo que eu dei. Eu quero que o aluno escreva um texto com a temática quem sou eu, para ele dizer para mim, né, algo sobre ele. Então, é um texto, vai ter, por exemplo, né, vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né, uma estrutura bem genérica. Mas eu quero só informações próprias, né? Ou eu posso dizer, gente, vocês vão escrever um texto dissertativo somente baseado em citações. Não quero informação própria nenhum tipo, tá? Ou posso pedir para os alunos fazer um texto misto, né? Olha, gente, é um texto dissertativo, onde vocês vão escrever baseado tanto em citações quanto em informações próprias de vocês, tá? E aí, um exemplo aqui, na introdução pode ter uma informação própria, 2 citações. No desenvolvimento pode ter uma citação própria, 2 citações e uma informação própria objetiva, sei lá. Então, é algo misto, né? O que eu tenho trabalhado, por exemplo, na disciplina semestre passado e nesse semestre agora? O primeiro texto que os alunos escrevem é misto. Eles devem escrever, acho que eu usei a mesma temática, sobre a temática e a atividade física na escola. E eu dou aos alunos 3 textos, na verdade, um fichamento de 3 fontes. Para eles usarem esse fichamento para escrever o texto e devem também colocar elementos pessoais, vivências que ele teve sobre educação física escolar, etc. É um texto misto. Né? Eu estou pedindo que ele escreva tanto baseado em citações quanto em informações próprias, né? Mas que eles consigam separar bem o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Já numa atividade subsequente, que até a turma do primeiro semestre está fazendo agora, eu peço um texto único e exclusivamente baseado em citações indiretas. Aqui eu não quero IPA de nenhum jeito. Então, eu estou forçando os alunos, né, a desenvolver habilidades diferentes, que eles sabem, olha, nesse texto aqui eu posso devo escrever citações e IPAs. Nesse outro texto são só citações, né? Então, junto com o método OTP, acho que essa tipologia ajuda bastante a você identificar o que é pertinente ou não. Por exemplo, né, quando eu vejo muitas vezes em banca, né, a pessoa diz assim, mas eu não posso, você não deve escrever nada pessoal. Então, ele está falando talvez de elementos, né, claro, subjetivos, mas quando alguém descreve seus próprios resultados, é uma informação da pessoa. Só que é uma informação mais objetiva, né? Sofreu ali um processo sistemático para elaborar aqueles resultados, né? Seja técnicas de análise de texto, técnicas estatísticas e assim por diante. Né? Bom, tá aqui um exemplo, né? Das atividades que eu faço com os alunos. Na primeira atividade, eles só devem elaborar citações, né? Na terceira, eles elaboram citações e escrevem um texto. Na quarta atividade, eles escolhem um tema, vão buscar fontes, leem as fontes, fazem fichamento e produzem um texto, né? Então,
eu mesclo aqui um pouco, né, essas frases com esses dois tipos de origem, né? Citações ou informações próprias, tá? E, gente, quando eu estou falando de informações próprias, né, ou citações, né, eu também estou dizendo aqui que elas podem ter naturezas ou conteúdos diferentes, né? Tanto uma citação quanto uma informação própria podem ser de descrições, né? A educação física escolar tem tais características, né? Ou a educação física escolar deve ser dessa forma, de tal forma, uma proposição, né? Ou a educação física escolar tem tais características porque historicamente ocorreram tais fatos, né? Então você usa essas informações, seja citações ou informações próprias, por vários motivos, né? E você, aqui eu coloquei um exemplo, né, simples, né, mas já que indica um pouco essas informações próprias objetivas, né? Por exemplo, você comparar fontes, né? Uma citação diz uma informação, uma citação 2 diz outra, e você faz uma comparação, essas fontes dizem a mesma coisa, essas fontes são contraditórias, elas apresentam informações diferentes, ou uma síntese, né? Uma informação A, uma informação B e uma C de várias fontes, e aí eu faço uma síntese. Então, isso é informação própria do autor. E isso, gente, é importantíssimo. Tanto usar fontes é importante, quanto saber elaborar a partir dessas fontes também é importante. Agora, separando bem o que é citação e o que é informação própria, né? Acho que isso deve sempre ficar bem evidente, né? Bom, deixa eu ver o que mais. Bom, e aqui, gente, eu coloquei exemplos, né? É um exercício que eu tenho pedido muito para os alunos da metodologia científica, né? Que ao eles identificarem um trecho, por exemplo, já pensando um pouco na perspectiva dos fichamentos, né? Eles analisaram o texto, um trecho ou um texto de uma determinada fonte, aqui o Braulio de novo, eles conseguem fazer essa análise, né? Olha, isso aqui que está em amarelo já é uma citação. Ou seja, né, isso aqui os autores leram e usaram como citação. Isso que está em cinza já é uma informação própria do autor. É uma reflexão, é uma comparação, sei lá, é alguma coisa que ele fez, é uma experiência própria dele, um elemento subjetivo. Bom, é importante que a gente consiga fazer claramente essa divisão, né? Por exemplo, quando eu estou analisando os textos agora dos alunos, se for um texto pequeno, a primeira coisa que eu faço é separar, marcar o que é citação e o que não é. Aí o aluno diz, professor, mas tal coisa que o senhor marcou é citação. Eu disse, mas cadê o autor data? Eu não botei. Bom, se você não botou, eu presumo automaticamente com a informação sua. Né? Então, isso tem que ficar claro, né, para não ocorrer plágio. Às vezes, quando é uma informação muito contundente, a gente tem que dizer, olha, você não é capaz por si só de dizer isso. Então, essa informação precisa de uma citação. Né? Bom, aqui é um outro exemplo, né, de um trecho que eu retirei dessa fonte aqui, da Silva, et al. Aqui eu marquei em amarelo novamente o que é uma citação já presente e o que são trechos, né, próprios daqueles autores. Tá? Então, quando alguma banca, o membro da banca diz assim, você não pode escrever nada seu. Então, o membro da banca está dizendo que eu não posso nem botar o meu objeto de estudo em pauta, porque o objeto de estudo, quem criou foi o pesquisador, né? Então, às vezes são coisas, né? Algumas análises bem superficiais que a gente apresenta, né? Que a gente não vê o que é real mesmo, né? Do dia a dia, né? Então, isso aqui é uma informação presente, né? O que eu digo para meus alunos, né? Aí da disciplina. Por exemplo, né? Se você está pegando aqui trechos originais, né? Esses que são criados pelos próprios autores, esses sim vocês vão usar como citação direta e indireta, né? Esses que já são citações, aquela coisa, muito raramente você teria que fazer citação da citação ou buscar as fontes originais, né? Então, isso também já tem uma implicação na continuidade da escrita, né? Essa lógica de
respeitar, né, a origem aí das informações, tá? Aqui é outro exemplo, né? Vai ter textos, né? Vão ter fontes que vão ter mais citações, menos citações, partes das fontes que tem mais citações, menos citações, isso é comum, né? Eu vou pular um pouquinho essa parte. Acho que a gente ficaria... Bom, eu não vou falar muito de acesso, gente, porque a gente daria aí umas 10 horas de aula, né? Busca de fontes é um negócio extremamente complexo, é uma arte, né? Mas, minimamente, é identificar os tipos de fontes, que tipo de informação eu preciso e em qual fonte eu teria a melhor qualidade dessa informação. Então, é um diagnóstico de uma doença, é melhor artigo ou livro, né? Ah, eu preciso de dados atualizados na COVID, sobre Covid no Ceará. Não vai ter em livro nem artigo, talvez, vai ter que ser um boletim epidemiológico, né? Então, sempre pensar qual é a melhor origem daquela informação, né? Então, isso é uma reflexão importantíssima, né? Não dar tempo de falar sobre sistemas de avaliação, mas pensar nisso, né, gente? Que a gente tem que traduzir nossos conteúdos, né, em tópicos de busca, né? Depois, né, transformar em termos e depois colocar isso em equações de busca, né? Por exemplo, eu tenho usado isso aqui com meus alunos, tem que escrever sobre atividade física e saúde na escola. Aqui são tópicos que vão virar termos, né? De busca, né? E naquela perspectiva da linguagem natural ou dos vocabulários estruturados. E depois eu vou ter que montar, talvez, equações de busca, né? Por exemplo, aqui, eu vou usar os operadores booleanos, né? O ou, o i, o ou e o not. Aí vai depender muito do local de busca, né? Mas montar equações, saber que, por exemplo, se eu colocar exercício idoso no Google Acadêmico, eu vou, sei lá, achar essa quantidade de fontes. Se eu usar exercício idoso e quedas, eu vou já ter uma restrição maior, porque o i vai exigir na busca, né, fontes que tenham os 3 termos juntos, né? Se eu colocar exercício ou idoso ou quedas, aí eu já vou ter artigos que tenha só os 2, os 3, né? É um operador mais amplo. Talvez eu tenha que botar exercício ou atividade física em parêntese e os outros termos. Então, isso aqui é uma busca, uma sistemática bem complexa, né? E no Cielo, né, que já é uma base de dados mais restrita, se eu usasse essas mesmas equações de busca, eu vou ter uma quantidade bem menor por causa em si da característica do Cielo ter uma quantidade específica de revistas indexadas a ele, né? Aí tem aquelas estratégias de busca por locais do trabalho, autor e assim por diante, né? Então, a ideia seria do planejamento ter termos e equações de busca, né? Vou passar um pouquinho também isso aqui. Vou colocar como exemplos, né? Sites de busca, mas aqui não é bem o nosso objetivo hoje. E aí registrar isso, né? Registrar esses resultados. Eu tenho usado um pouco essa mesma planilha, né? De composição dos parágrafos, termos, equações e os resultados. Eu achei tantos no Cielo, tantos no Google Acadêmico. E depois, assim, eu tenho até colocado aqui também, às vezes como exemplo, de quantos você utilizou, quantos você salvou, né? Quantos você leu o resumo, o título e achou pertinentes ao trabalho, né? E aqueles que você salvou realmente, né? Numa busca, às vezes, você encontra 160 artigos, você não vai ler todos. Você vai já fazer ali uma revisão, né, de alguns, né? Aqui como exemplo, né? Usei esses termos, essas equações, no Cielo achei tanto, né? No periódico SCAPES achei outras quantidades. Acho que isso aqui é um processo importante, né? Quando o aluno chega assim, professor, eu botei atividade física e saúde no Cielo, não encontrei nada. Eu disse, cara, impossível. Você deve ter feito alguma coisa errada, né? Ou então botei idoso lá no Google Acadêmico, aliás, numa revista não achei nada. Bom,
Você talvez tenha usado outro termo, né? Ah, não, professor, eu botei ancião, etc. Realmente, ancião não deve ser um vocabulário estruturado para idoso, ou talvez só em outra língua, não sei. Tá? Bom, aqui o que a gente teria como resultado, né, da etapa acesso, né, é você ter um planejamento, ter termos e equações de busca e artigos. Ah, achei o artigo 1, achei o artigo 2, uma determinada quantidade. Né? No trabalho, gente, aí é que eu tenho, né, talvez considerar como um dos aspectos mais importantes, que aí seria, né, o aluno ler essas fontes para determinar o que é mais ou menos importante para o trabalho dele, fazer isso, né, escolher determinados termos e depois elaborar citações a partir disso. Né? Ah, deixa eu ver aqui. Bom, então, por exemplo, né, aqui um trecho que você, por exemplo, alguém pode ter lido desse autor, o Carvalho, 2016. Ah, cara, eu achei esses parágrafos aqui bem legais, né? Bom, então você vai ter que fazer primeiro aquela análise de composição. Olha, isso aqui é a citação, isso aqui é a citação, esse verde aqui é uma informação própria, o que está em cinza aqui também é uma informação própria do autor, né? Então, vou ter um pouco de cuidado já com isso, prioritariamente retirando informações próprias, né? Dos autores, tá? Mesma coisa que, acho que eu já mostrei do Braulio, né? E aí, gente, talvez o que o Léo me pediu mais, né? É assim, ler e fichar está muito associado com o que eu preciso escrever. E nessa situação de fontes múltiplas, né? Ah, eu li 10 artigos, eu tenho que ler 5 artigos, eu tenho que ler 20 artigos, né? Pode parecer algo muito mecânico, né? Mas você não vai conseguir, às vezes, nem precisa ler uma fonte toda. Ah, eu vou ler um livro todo para tirar um conceito. Não, às vezes você lê um capítulo e você consegue extrair esse conceito que é o que você precisa. Né? Ah, eu quero só pegar um elemento do método desse artigo. Né? Então, é um processo que não necessariamente você precisa de fonte toda. Então, quando a gente vai trabalhar técnicas, né, estruturas de leitura e estudo, né? Estudo e leitura, né? Sei lá. Tem muito aquela lógica, vamos fazer sublinhar, né? Técnica de sublinhar. Vamos marcar ali o que você acha mais importante, às vezes está tudo marcado. Por quê? Porque você também não sabe bem o que você precisa, né? Vou fazer resumo. Professor Edson, eu sempre vou fazer resumo dos meus textos para o meu TCC. Ele diz, bom, você não vai acabar nunca o seu TCC. Se você fizer resumos, né? Ou resenhas, né? Que também é uma espécie de resumo mais crítica, né? Mais algum processo avaliativo daquela obra. Eu, particularmente, para escritas de texto, eu não tenho trabalhado e indicado isso, porque você gasta muito tempo. Os próprios artigos já têm resumos, né? Isso é evidente aí. E se você vai resumir um livro, um capítulo de livro, você às vezes gasta muito tempo com uma coisa que não é funcional, tá? Então, eu tenho trabalhado muito numa perspectiva de fichamento, né? Quando a gente vai ver a literatura sobre fichamento, gente, basicamente fichamento é você trabalhar com fragmentos, trechos de uma determinada fonte. Você não vai mais ter essa perspectiva do texto completo, você não vai ter mais essa perspectiva de fazer um resumo, um fichamento ou uma resenha. Você vai trabalhar com trechos. Por exemplo, você pegar essa fonte aqui, que é uma Mazeu et al. Aqui 2012, e tirar 2 trechos. Olha, esses trechos aqui eu achei importantes. Quando a gente vai ver algum livro especificamente, né, sobre fichamento ou um capítulo de livro, o que ele vai te dar como opções, né? O fichamento ele tem que ter essa estrutura, referência bibliográfica e informações retiradas da fonte, certo? Então, o que os livros indicam? Você pode tirar citações, você pode tirar trechos originais, você pode ler e já ir fazendo comentários, que eles chamam de fichamento de comentários. Você pode fazer um fichamento de fontes em si. Poxa, eu peguei nesse artigo aqui, eu vi 2 fontes interessantes. Aí eu coloco aqui no meu fichamento, no Word, no papel, seja o que for, todos esses tipos de fontes, né? Esses tipos de informação, desculpa. O que eu tenho trabalhado mais é
uma perspectiva de fichamento que, primeiro, foca tem dois elementos estruturais padrões, né? Que é você colocar referências e trechos originais, obrigatoriamente. Isso você tem que fazer, tá? E aí, o que eu tenho trabalhado também, né, é o que eu chamo de fichamento múltiplo. Eu não vou fazer um arquivo para cada fonte. Eu faço uma tabela do Word ou qualquer outro editor de texto, né, onde eu faço uma tabela que numa coluna eu tenho as referências, cada linha vai ser uma informação. Numa coluna eu tenho um trecho original dessas informações que eu tiro dessas fontes. E na outra coluna eu já indico para citações que eu possa elaborar, tá? Por exemplo, nessas perspectivas que os livros trazem, né, talvez você não colocasse obrigatoriamente essas duas colunas no mesmo fichamento. Alguns autores indicam, você faz um fichamento só colocando trechos originais. Outros indicam que você só faça comentários, fichamento de comentários, só ficha já registrando ali comentários da fonte, né? Eu tenho colocado isso aqui como um padrão importante, por quê? Porque eu tenho sempre, né, o elemento básico, né, que é a referência, tenho constantemente o trecho original, que eu considerei importante para colocar no meu trabalho, e tenho ali depois o produto que eu elaborei, que é a citação, tá? Por quê? Porque muitas vezes, gente, as nossas citações têm que ser revistas, né? E aí eu estou aqui, eu já li 20 artigos, eu não fiz aqui uma boa citação na fonte 1, vou ter que ir lá no original rever? Não, se você colocou aquele determinado trecho já no fichamento, você poupa, né, bastante tempo colocando essa estrutura em conjunto, né? E aí sempre trabalho nessas perspectivas de várias fontes no mesmo fichamento, tá? Aqui um exemplo, né? Eu li essas duas fontes, em vez de eu fazer um arquivo para cada, eu coloco elas na mesma tabela. Posso tirar mais informação, mais trechos de uma, menos trechos de outra, né? E aqui já deixo um espaço para citações indiretas, tá? Por exemplo, aqui, né? Então, isso aqui seria um produto simples aqui desse fichamento múltiplo, né? Eu tenho a referência, o trecho original e as citações, tá? Posso também incluir aqui, avançar um pouquinho só para mostrar. Pulei aqui demais. Eu poderia incluir aqui uma linha a mais já para montar o parágrafo, né? Isso acho que isso também é uma possibilidade. Eu vou mostrar aqui, vou sair aqui um pouquinho dessa apresentação, mostrar deixa eu ver aqui só um minuto. Até do que um exemplo que os alunos usaram na minha disciplina semestre passado, mas eu não dei a eles isso aqui era meio meu espelho de correção, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um fichamento que eu tenho 3 fontes, tá? Acho que não sei se está bom a visualização aí de todos, mas fiquem mais se preocupem mais com a estrutura. Está bom aí, Léo? Está razoavelmente visualizável? Tá bom, dá para ver. Pronto, então, aqui é um exemplo, né? Uma fonte Knut Azevedo e Rigo, 2008. Eu tirei alguns trechos originais dessa fonte, né? Mesma coisa que Knut Locke, 2014, tirei aqui dois parágrafos que eu considerei importantes, e dessa Spohr et al., 2014, eu tirei só um trecho, né? E aqui, né, seria essa estrutura: referência, trechos originais e citações. Não é obrigado, né, mas, por exemplo, você pode fazer um exercício de elaborar várias citações de um mesmo trecho, ou ver que tipo de informação eu preciso. Num parágrafo, pode ser que, se você vai decompor aquele parágrafo, pode ser que ele, na verdade, tenha 6 informações. Mas a sua citação não precisa necessariamente de todas, né? Então, eu fiz aqui uma citação com parte da informação original, ou com a informação original toda, né? Eu acho que isso aqui é uma possibilidade, entendeu?
Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, né, o que eu tenho feito, né? Algumas citações, você às vezes vai pegar várias partes e vários parágrafos, né? Você não é obrigado a pegar uma frase daquele trecho original e montar a sua citação. Você pode pegar vários trechos, né, de várias partes e montar ali a sua citação. Então, eu tenho colocado aqui, ó, trecho 1 mais trecho 2, citação 1. Então, é uma informação que está em vários parágrafos daquele texto, né? As citações indiretas têm essa característica, né? A mesma coisa aqui para a segunda fonte, né? Misturando trechos, né? Ou citações de trechos bem específicos, ou montagem, né? De citações de vários trechos, né? E aí, gente, uma coisa que eu também tenho feito, né? Em algumas situações, uma planilha, uma tabela, né? A parte, às vezes no mesmo arquivo, ou com uma linha, né, do fichamento maior, que é para fazer composição de parágrafos, tá? Então, aqui, ó, eu peguei aquela primeira coluna, copiei e colei, né, na outra parte do texto, excluí os textos originais. Aí agora a minha composição é referências, citações e parágrafos. Tá? Para eu já iniciar aqui meio que uma composição dos parágrafos, tá? Por quê? Porque aí quando eu começo, né, quando eu tenho um fichamento múltiplo, qual é uma das facilidades, né? Primeiro é que eu sempre tenho o original, se eu quiser revisar, ou se eu quiser compor de uma forma de várias partes naquela mesma fonte, fica mais fácil. Segundo, que eu consigo, né, num primeiro momento, que eu acabei, por exemplo, os trechos originais ou as citações, eu posso comparar mais fácil as várias fontes. Saber que fontes são mais semelhantes, que fontes são complementares, tem uma informação A, B e C. Poxa, se eu li essa primeira fonte, a 10ª fonte tem uma informação que casa bem. Pode ser o primeiro parágrafo da introdução, ou pode ser aqui a minha conclusão, né? Então, quando você faz uma leitura meio que vertical, né, dos textos originais ou das citações, isso já te dá uma ideia, né, da complementaridade de ideias, da sequência de ideias. Então, eu, no doutorado, que eu tive tive que ler muita coisa de áreas que eu não dominava muito ainda, por exemplo, sobre memória cognitiva, recuperação de memória cognitiva, né? Conceitos que eu ainda não dominava tão bem, o que me salvou foi fazer isso aqui. Porque aí eu tinha como ver, né, as fontes do que a gente quer escrever, porque está contido nas fontes, né? Essa sequência, por exemplo, que a gente espera mentalmente, não está assim nas fontes, né? Mas quando você vai fazendo uma leitura vertical, né, por exemplo, só aqui dessa coluna, ou da coluna dos trechos originais, né, isso permite você perceber algumas possibilidades de organização das ideias, uma certa coesão, uma futura, vamos dizer assim, coesão textual, né? Eu, particularmente, tenho trabalhado bastante com isso. Tá? Por exemplo, a informação combinando 2 fontes ou 3 fontes, né? Sei lá, um parágrafo aqui bem mais denso, com mais informação, menos informação. Eu tenho trabalhado bastante nessa perspectiva, né? Principalmente, gente, porque você tem já um pré-produto do seu texto. Então, primeira coisa, né, que nós não devemos confiar na nossa memória, né? Então, quem escreve texto só baseado na memória, é praticamente certo que você vai estar cometendo muitos erros, né? Isso é evidente. Não tem como você guardar na memória todas as citações que você vai fazer. Você vai, com certeza, gerar equívocos. Você vai cometer equívocos nessas citações. Segundo, que é um processo aqui, esse fichamento múltiplo, ajuda você a ter tudo num local só. Imagina, às vezes, na primeira vez que eu comecei a trabalhar com fichamentos, eu fazia um arquivo para um arquivo do Word, no caso, para cada fonte. Imagina aí tu ter lido 50 fontes, tu ter 50 arquivos do Word.
Aí tu quer abrir um, abrir o outro, né? Às vezes chega, dependendo do computador, nem abre direito, né? Pela demanda aí de memória RAM. Então, eu tenho partido do princípio de sempre utilizar fichamento múltiplo, tá? Não pensar, não pensar numa perspectiva de, como é que eu diria, ficar só já fazendo comentários, mas fazer isso por etapas. Uma primeira fase, eu faço a leitura das fontes e crio, né, essas duas primeiras colunas, né, das referências e dos textos originais. Posso, por exemplo, vou ler 10 fontes e vou preencher aqui as duas colunas. Perfeito. E depois faço citações, depois monto os parágrafos. Né? É uma ideia de sequência, né? O que eu considero, né, importante, né, dessa estrutura aqui ser sempre mantida porque ao elaborar citações, mesmo às vezes tendo os textos originais do lado, a gente erra. A gente comete equívocos, a gente desvirtua a informação original, às vezes a gente esquece, acrescenta uma informação na citação que não estava presente nela, né? Então, são alguns cuidados que a gente deve ter, tá? Mas eu, particularmente, acho que tanto para estudar, né, quanto para escrever, eu acho que o fichamento múltiplo gera uma possibilidade muito mais viável, muito mais prática, tá? Por exemplo, na época que eu fiz o concurso para a UFC, né, que eu passei em 2010, foi a primeira, talvez, ideia que isso é de computador na época, e aí eu disse, rapaz, não vou esperar esse computador ficar pronto, não. Eu vou comprar dois cadernos aqui e vou escrever tudo nos cadernos. Então, fiz o fichamento, né, a partir dos tópicos lá do concurso, fiz o fichamento de cada fonte nos cadernos. Quando eu precisava revisar, né, quando estava mais próximo da prova, eu não ia mais nas fontes originais, eu ia lá só nos meus fichamentos e via os conceitos, as explicações, as descrições que eram mais importantes, né? Muito mais prático, né? Em termos de tempo, não necessariamente você perde conteúdo se você registrou bem as informações que você considerou pertinentes e assim por diante, né? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Tem um projeto de pesquisa que eu estou escrevendo agora. Pronto. Não sei se vai Professor, dar. Oi? esses fichamentos que o senhor está mostrando, esse modelo, ele serve para, por exemplo, um arquivo por trabalho científico que vai desenvolver ou um arquivo por artigo que foi fichado. Cara, eu tenho feito por. Eu não escutei, ó. Nem eu. Eu tenho feito o quê, Edson? Voltei aqui, gente. Caiu aqui um pouquinho. Estão me escutando agora? Sim, Eu tenho feito um para cada produto acadêmico. tá. Depende da demanda, então, né? Depende da demanda. Por exemplo, esse aqui é um projeto de pesquisa. Só um comentário, Edson, que eu acho que fica legal. Eu primeiro, assim, agradecer, né? Porque você está trazendo aí o seu método de trabalho e está ajudando a gente a pensar as formas como a gente produz textos acadêmicos. Para mim é ótimo, né? Porque eu acabo escutando aí uma coisa que como eu não tenho a oportunidade de ser seu aluno na disciplina, eu não tenho acesso a isso, né? Estou tendo agora, né? E aí, pegando essa pergunta do Jean, acho que interessante, porque você tem duas formas de trabalhar, né? Porque depende da área e depende da demanda, né? Por exemplo, se eu trabalho na minha tese de doutorado, eu tinha que ler alguns textos que eram para mim essenciais para que eu fizesse um fichamento do livro do Bourdieu, por exemplo, todo. Aí eu tenho o meu documentozinho lá, que é só um Word, tá lá o livro do Bourdieu, nome e tal. Aí eu tenho aquele livro ali, para que eu não tenha
de voltar a ler o livro. E aí eu encho de citações diretas, citações indiretas e comentários. Mas, e aí esse material, esse documento único, ele vai me servir para várias demandas, no Sim. caso. Em outro contexto, por exemplo, em uma situação em que eu sou chamado para escrever um artigo, e a gente está ali naquela introdução do artigo, em que você tem que trazer ali uma espécie de retrato daquilo que foi produzido na última década sobre o assunto. Você tem que arranjar ali os últimos estudos. Aí você vai colocar, fazer toda essa busca e vai identificar alguns textos e você vai ter que citar esses textos, esse apanhado de textos. Para essa demanda aí, você já tem um trabalho que é mais de compilação de vários textos, que aí segue, vamos dizer assim, gostei muito de ver esse modelo, porque eu fazia de forma muito rudimentar, né? Eu botava um bocado de citação de cada um dos textos, ia fazendo ali, e achei muito interessante essa forma de organizar no fichamento múltiplo, né? Que realmente facilita a minha vida nesse ponto, dependendo da demanda. Mas eu realmente tenho trabalhado na minha forma de escrever, é fazendo um documento para cada texto. Pense, um bocado que tem. E aí, geralmente, a compilação, ela já vai se dar no texto final, a depender da demanda, né? Então, eu copio aquele fichamento todinho, jogo lá no texto e vou trabalhando numa lógica que eu diria mais caótica, né? Porque é vamos dizer assim, a forma como cada um vai também construindo sua forma de estudar, ela tem suas peculiaridades. Né? E aí a ideia que a gente está trazendo aqui, essas formas, é para que vocês se inspirem, façam essas práticas, identifiquem o que é essencial nesses modelos, para que a construção do texto ela fique facilitada, né? Eu acho que assim, o Edson está trazendo várias dicas que são úteis para a gente. Era só isso mesmo que eu queria comentar. Ó, por exemplo, esse aqui é um projeto que eu estou escrevendo sobre descritores verbais para orientação sobre intensidade de caminhada. Então, eu segui aquela estrutura, né? Fichamento, a referência, o trecho, a citação, né? Então, por exemplo, né, eu tirei aqui 2 trechos, fiz uma citação de cada. Às vezes, né, eu vejo que essas citações se complementam e, na verdade, eu vou fazer uma citação única para não mencionar o mesmo autor várias vezes. Por exemplo, essa segunda fonte aqui, né, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, eu fiz uma citação, aí como eu achei que eram pertinentes, já montei um parágrafo aqui com o anterior, porque eu achei que já batia bem as informações. Legal. Essa fonte aqui eu li e não citei nada, não, só foi mais, talvez, para ver que eu não precisava usar ela. Então, isso também. Por exemplo, essa fonte aqui eu tirei um trecho, usei um, mas não usei outros. Ó. Foi uma fonte que eu tirei vários trechos, mas usei só um. As possibilidades são muito amplas, né? Por exemplo, muitas fontes aqui eu li, serve para aquele conhecimento geral, mas você não vai usar no trabalho. Se você não escrever, não precisa citar, né? Aí algumas fontes, justamente, eu leio, eu só uso alguma parte mais importante. E, assim, a vantagem desse modelo também é porque você pode... Deixa eu colocar aqui outro exemplo. Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Só um minutinho. Ó. Por exemplo, dado que eu criei esse método de uma forma um pouco mais intuitiva, agora eu estou escrevendo ele em termos mais com a fundamentação teórica melhor. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo fichamento múltiplo, baseado em artigos, aí eu coloquei aqui como se fosse o sumário, né, do Word, né? Eu coloquei uma estrutura de artigos, exemplos de artigos e livros. Então, tá um arquivo grande, né, 62 páginas, né, com fichamentos sobre fichamentos, né, sobre citações, né,
plágio, sei lá, coisa, fontes que eu utilizo, que eu li, né? Não necessariamente, como nem elaborei citações de todas, só elaborando citações das que eu acho mais pertinentes. Mas aí eu já fiz uma estrutura a mais aqui. Coloquei artigos, livros e exemplos de artigos, né? Ou seja, eu estou aqui com várias tabelas no mesmo arquivo do Word. É uma forma também, né, de você sistematizar isso, né? Deixa eu ver o que mais. Um outro material, um outro modelo que eu também estou usando, gente, só para exemplificar aqui para vocês, também estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, algumas paradas e outras não, né? Mas é um livro sobre uma metodologia chamada entrevistas cognitivas. Então, essa metodologia, ela tem alguns livros principais, um pouco até como o Léo disse, né? Aqueles livros que são importantíssimos. Então, eu fiz várias tabelas, aliás, eu fiz 2 tabelas principais, uma dos fichamentos do livro, né? E aqui eu fiz como essa estrutura do sumário, né, do Word, permite você fazer vários níveis, né? Eu fiz uma estrutura de livros, depois o livro em si, né? Porque aí que eu também tirei muitos trechos para poder entender o assunto, né? Muita coisa que é mais para estudo, talvez nem use como citações. Talvez só para você entender o tema. E os artigos, essa metodologia de entrevistas cognitivas, ela teve uma série específica numa revista, só sobre essa metodologia. Então, fiz uma tabela só para essa série da revista. Fiz uma tabela só para artigos metodológicos, só sobre processo cognitivo, só sobre validação. Nem teve uns que eu coloquei aqui, mas nem fiz o fichamento ainda. Mas o que é importante, pelo menos nessa perspectiva para mim? Tá tudo aqui. Legal. Se eu quiser estudar, se eu quiser fazendo aos poucos, se eu quiser começar a organizar esse sentido principal de parágrafos, ideias, né? Tá tudo aqui. Eu não preciso ficar em vários arquivos, né? E claro, gente, até coloquei aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui se eu acho rápido. Nada impede também que, por exemplo, você tenha... deixa eu só encontrar aqui o exemplo rapidinho. Nada impede que, ao fazer um fichamento, né, coloquei aqueles mesmos 2 exemplos, você não inclua aqui uma linha para colocar uma IPA, uma informação própria, um comentário seu. Então, eu tenho 2 citações e fiz aqui um comentário. E aí, logo em sequência, eu posso escrever o parágrafo associando as duas citações com o meu comentário. Assim, não quero que pareça mecânico, mas que eu, na verdade, na própria leitura, já vou aproveitando e montando a parte do texto. Acho que é mais natural assim, você ir numa primeira escrita já tentando elaborar parágrafos, né? Do que você, fiz meu fichamento aqui, agora eu vou montar parágrafos quando for escrever o meu texto. Eu acho que é meio... Não é que não seja inadequado, mas que é talvez um pouco improdutivo, porque aí eu vou ter que, naquele momento que eu vou separar para escrever o meu texto, é que eu vou pensar em montar coesão textual nos parágrafos, etc., né? Então, eu particularmente tenho achado isso mais natural, né? Poxa, eu tive uma ideia aqui, vou montar esses parágrafos. Eu acho mais natural assim, né? E só para reforçar, a gente também, acho que para encerrar e deixar, por favor, alguma pergunta de vocês, eu coloco sempre meus alunos a importância, gente, da qualidade das citações, tá? Vou colocar aqui um exemplo bem simples que eu mandei para os alunos essa semana.
de uma coisa do dia a dia, né? Porque, na verdade, as citações é um processo linguístico chamado intertextualidade, né? Um texto a partir de outros textos, né? Então, eu coloquei essa brincadeira aqui, né? A mãe disse para o João, pede para a Maria vir buscar aqui no Shopping Guatemi às 16 horas. O João vai se comunicar com a Maria. Maria, a mãe pediu para você ir buscar ela no shopping no final da tarde. A Maria, tá certo, chegou lá às 17h30. Qual o shopping, né? Ou seja, a comunicação do João, né? Ele pode fazer uma citação da mãe dele, óbvio, né? Se a informação original foi da mãe dele, ele pode fazer uma citação. Perfeito. Só que a citação dele gera uma informação inadequada. A mãe dele vai ter que ficar esperando, pelo menos aí 1h30. E ainda gerou uma dúvida, qual o shopping, né? Vai que aí quando a Maria queria entrar em contato com ele, caiu a internet. Então, ele às vezes só tinha uma chance de mandar aquela informação e acabou se perdendo. Então, aqui é uma brincadeira simples, né, gente? Que nas citações você tem que pensar nisso, né? Olha, ele poderia muito bem dito, ó, a mãe te pediu para ir buscar no Iguatemi 4 horas. Mudou aqui a escala, né, de 16 horas para 4 horas. Mas a mãe dele certamente não vai se confundir. Pensando que aqui 4 horas é 4 horas da manhã, não. Vai saber que é 4 horas da tarde. Em Fortaleza, precisa dizer que o Iguatemi é um shopping? Em Fortaleza, se você diz Iguatemi, Norte Shopping ou qualquer outro shopping, você automaticamente consegue identificar qual é, né, pelo nome. Você diz, shopping, eu estou indo para o shopping Iguatemi. Você vai para o shopping Iguatemi. Então, não precisa ser igual, né, mas o sentido da mensagem precisa ser eficiente, né, em respeito à ideia original. Tá? É uma brincadeira simples, né? E quando a gente está elaborando as citações, aí é uma preocupação enorme que eu tenho, né? Primeiro, claro, fugir dos plágios, né? Que é não mencionar os autores originais, as fontes, né? Mas pensar também, gente, ó, deixa eu colocar aqui. Se eu tenho aqui uma informação original, ó, acho que até quem foi meu aluno já deve ter visto aqui esse slide. Essa aqui foi uma informação tirada dessa fonte, Knut-Locke 2014. Né? Então, aqui ela está como várias propostas de citações indiretas. Né? Do trecho original para o que eu vou usar no meu texto. Mas eu tenho obrigação de respeitar a ideia original do autor. Se eu for fazer algum comentário, alguma IPA, né, informação própria do autor, eu tenho que fazer isso deixando claro o que é informação de citação e o que é informação minha. Eu não posso misturar. Tá? Então, por exemplo, né, nessa situação aqui, está apresentado daquele trecho original lá, mas o que eu coloquei em negrito aqui é plágio, porque está igual ao original, mas está apresentado como se fosse uma citação indireta. Né? Aqui é um exemplo que estaria correto, né? Aqui é um exemplo que foi incluído uma informação que não está no original, associados com a saúde, desempenho humano e nutrição. No original não fala nada de desempenho humano e nutrição. Tá? Isso aqui, né, eu até coloquei aqui correto, mas é para dizer incorreto, porque houve um acréscimo de informação que não está no original. Mas é porque eu achei importante incluir isso. Bom, então você bota depois da citação. Isso. Bota uma vírgula, bota uma frase, bota em outra frase, sei lá, algum separador linguístico que deixe claro para quem for ler isso o que é citação, o que é fonte original. Desculpa, o que é citação e o que é uma informação sua, o que é uma IPA lá, o que é uma informação própria de quem escreveu aquilo ali, tá? E, por exemplo, também, às vezes, algumas simplificações que perde todo o sentido, né? A área de atividade física, realizações sobre o movimento humano e seus vários componentes, efeitos e associações. Às vezes é uma informação que, na prática, não diz nada, né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Eu coloquei aqui um exemplo também, até das disciplinas, tinha tirado das atividades que eu faço nas disciplinas. Deixa eu ver aqui, cadê?
as meninas do segundo semestre aqui vão lembrar bastante aqui do estudo sobre genoma, que é a primeira coisa que elas faziam. Ó, por exemplo, ó, aqui é uma informação de um trecho original, né? O genoma do ser humano foi programado para a prática regular de atividade física. Logo, a inatividade física pode produzir um fenótipo patológico, acarretando uma série de condições crônicas, né? Isso aqui seria o original, o trecho lá do meu fichamento, né? Citação. Aqui eu coloquei uma citação que eu considerei correta. O genoma humano evoluiu associado com a realização de atividade física regular, ocorrendo em condição de inatividade física um fenótipo patológico, exemplificado por várias doenças crônicas, né? Então, parece uma boa citação. Agora, o gene humano evoluiu associado com inatividade física. Não é o primeiro que o gene humano, né? Gene é uma parte do genoma, né? Então você teve uma diminuição muito grande da extensão do conceito original. O que ele coloca como associado com inatividade física aliás, como a evolução é ser ativo, né? Não é exatamente a inatividade física. Não é, então a informação original aqui foi muito maltratada, né? Então por isso que eu acho que a gente não pode depender só da memória. Sempre tem que ter o trechozinho original ali para a gente revisar. Por exemplo, uma outra situação que eu coloquei aqui errada. O corpo humano evoluiu associado com a realização de atividade física. Então, será que corpo humano e genoma têm o mesmo sentido? Né? Então, se não tiver, eu tenho que... E aí, por exemplo, no ensino médio, a gente faz muito aquele exercício de ficar colocando sinônimos da mesma palavra, né? Mas, às vezes, na escrita acadêmica, isso não é necessário, porque você tem que usar um termo exato, um termo preciso, né? Aqui um exemplo de simplificação, né, exagerada. A realização de atividade física regular evita várias doenças crônicas. Bom, tá igual ao original? Não, assim, é uma citação indireta? Você pode dizer que sim, né? Mas informações importantes foram perdidas. Então, talvez, né, isso aqui precisa ser revisto, né? E não se iludam, gente. Às vezes, até por descuido mesmo, não é má fé nem nada, você faz citações indiretas ruins, né? Como essa aqui, o genoma humano evoluiu associado com a realização... Ah, não, é que eu não coloquei errado, não. O genoma humano evoluiu associado com a realização de atividade física regular, gerando fenótipo patológico. Prática de atividade física regular, a tendência não é gerar um fenótipo patológico em si saudável, né? Então, a gente, às vezes, nas citações indiretas, distorce, né? Acaba com o trecho original. E isso vai se propagando, né? Alguém que lê a sua citação vai ter aí uma perspectiva errônea, né? Significativamente, né? Não é incomum a gente, às vezes, ver textos que estão totalmente distorcidos do original. Às vezes você está lendo um artigo e você conhece a fonte que está sendo citada. E aí você vê aquela comparação, aquela citação e vê, não, isso aqui não está no original. Pelo que eu percebo, pelo que eu me lembro, não está. Né? Então, gente, o fichamento múltiplo é um pouco para isso também, nessa perspectiva. Principalmente, né, uma coisa que os alunos eu sempre pego os alunos, né? Você pega um parágrafo que o aluno escreve, que, rapaz, ele deve ter lido muito, mas ele não citou ninguém. Aí eu digo assim, e tu escreveu isso aqui tudo da tua cabeça? Ele diz, não, professor, eu li várias fontes e fiz uma síntese. Uma síntese. Perfeito. Agora falta só dizer o que é de cada fonte. Né? Porque isso, né, eu acho que eu tenho até um exemplo disso aqui, isso acaba com alguma perspectiva do leitor ter acesso a essas fontes. Né? Tem uma coisa aí, Edson, que está por trás disso, na verdade, que está por atravessar dessa nossa conversa aqui hoje, que é essa ética do estudo e também, às vezes, a separação que se faz entre ler e escrever, né? Às vezes você lê o livro todinho ali na rede, é bom demais, sem estar com aquele papel do lado, só lendo ali, se der um sono, dorme.
Se não, vai lendo ali, porque é uma meta, lê o livro, todas as vezes lê apressado, para dizer que leu para si mesmo, né? Não, eu terminei o livro. Mas o estudar um livro, estudar um texto, aí já vai requerer mais uma coisa mais de sentar na cadeira, né? Começar a escrever ao mesmo tempo que ler para poder demarcar essa leitura mais sistemática, rigorosa. Eu diria ética mesmo, né? Essa ética do estudo, né? Que está por trás disso tudo aí. Sim. Ó, por exemplo, quando eu leio livros, né? E aí, às vezes, eu estou lendo em vários locais diferentes, sei lá, no trabalho, em casa. O que eu faço? Eu marco ali aqueles parágrafos mais importantes para eu fichar depois. Mas eu tenho que fichar. Eu às vezes comento na página do livro, tá com a caneta e Sim, sim, risco. sim. Aqui, só para exemplificar, gente, ó, o exemplo que eu citei seria mais ou menos isso. Você pega um parágrafo que o aluno, né, tinha, né, certamente usado algumas fontes, mas ele não citou nada. Então, isso é plágio, isso, né? Então, o correto, né, é separar bem a informação de cada fonte, né? Ver separar o que é informação sua, porque aí é um aspecto tanto de organização das ideias, né, quanto um aspecto ético importante, né? Dar o devido crédito a quem é o dono da informação original. Bom, e aí, só para finalizar, eu tenho usado, o modelo que eu tenho usado de fichamento, gente, é bem simples, tá? É isso aqui. É uma tabela no Word, né? Onde é coluna referência, trecho e citação. Não é mais do que isso. Assim, se você quiser fazer uma elaboração a mais ou a menos, né? É com você. Mas eu tenho feito isso, tenho indicado para meus alunos usarem, os meus orientandos. Na disciplina, né? É obrigatório, na disciplina de metodologia científica, que eles façam algumas atividades com essa estrutura. A Laís foi uma excelente aluna, a Ana Ruth também, Rebeca, a Ari Ellenson foram excelentes alunos na disciplina do semestre passado, sobreviventes. Que é uma estrutura simples e efetiva, entendeu? A meta maior é que seja algo produtivo e simples. Não seja algo extremamente elaborado, que você tem que fazer tais coisas, né? Mas que seja eficiente, né? Legal. E aí, e assim, o outro arquivo que eu tenho usado para algumas coisas, ainda não tenho massificado, é o do planejamento no sentido das fontes, né? Eu tenho usado isso aqui com alguns alunos para ajudar eles nas buscas, né? Porque aí alguns temas são muito específicos. Legal. Aí eu tenho usado esses dois arquivos principalmente. Legal. Acho que é isso, Léo. De maneira geral. Massa, eu quero agradecer a sua participação na disciplina e concluir aqui com uma. A gente vai pedir especialmente esse material que você está apresentando para que possa disponibilizar para os alunos usarem, enfim, poderem. E aí eu estou pensando aqui nesse fichamento múltiplo mais na frente da disciplina, para que eu possa acompanhar cada fichamento de cada texto, para perceber essas nuances mais específicas, né? Então, Sim. assim, achei muito legal, Edson, você fez uma pontuação de vários aspectos interessantes, e, assim, para mim, né, vou fazer uma interpretação aí do que eu escutei, da sua apresentação, que está por trás dessa discussão é uma ética do estudo, né? Que a gente tanto prega que é importante, né? E isso não é necessariamente somente para quem pretende seguir carreira acadêmica, mas óbvio que é sobretudo para quem vai seguir carreira acadêmica, tem que saber escrever. Eu sei que vocês são obrigados a fazer um TCC, né? Aí acaba também tendo que, né, fazer. Eu acho que isso é importante também, porque serve para a formação. Mas eu acho que, assim, na ética do estudo, você tem uma questão que serve para o profissional, para além da metodologia. Porque o que está por trás dessa discussão do fichamento, a necessidade de sistematização, é o rigor. Né? Ninguém vai gostar de um profissional que não é rigoroso. Né? É preciso rigor
para que as coisas se construam com, vamos dizer assim, sabedoria, né? É se colocando dentro de uma lógica mais sistemática que a gente vai encontrar mais precisão no caminho de por onde seguir, mais precisão na intervenção profissional. Então, acho essa lógica da ética do estudo, ela deve ser uma lógica que deve permear toda a trajetória do profissional, para que ele possa integrar uma lógica próxima do pesquisador, no sentido de estar sempre estudando, sempre se atualizando. E ler um livro não significa estudá-lo, necessariamente. Então, acho que fica esse convite para que a gente faça mais estudo e menos leitura, vamos dizer assim, né? E aí eu percebi, assim, do que é essencial num fichamento. Aí eu peço até que você complemente, né? Eu vejo, primeira coisa, né? Porque às vezes a gente lê o texto e não colocou a referência do texto. Eu me lembro eu fazendo meu mestrado. A pilha de livro que eu botei para só fazer as referências, que eu não tinha feito no dia que eu estudei. Sim. Então tinha livro que eu nem achava mais. Sumiu o livro e eu não tinha nem a data, o ano, enfim. Fiz aquela citação, mas não botei a página. Então não sabia, nem não podia citar, estava preso, né, numa situação. Então, assim, fazer a referência direitinho, fazer um conjunto de citações diretas, no caso, os trechos, né? Isso, recorte de trechos, né? Os trechos eu chamo, assim, essa retirada da informação original, eu não chamo de citação. Tu tira logo uma parte grande, né? Não, eu tiro a informação que precisa, pode ser grande, pode ser pequena, mas eu chamo de trecho original porque ele tá bruto, né? Não, aquela coisa, copiou e colou. Copiou e colou, ou transcreve, né? Não botou nem aspas, né? Então, mas você pode fazer as aspas e as citações diretas, mais recortadas, mais espaçadas no decorrer, do começo, meio e fim do texto. Isso vai depender muito do texto, do interesse que a gente tem com aquele texto, no caso, né? Sim. Qual é a demanda de trabalho que a gente tem. Então, assim, as citações diretas, as citações indiretas, que é o que você está chamando lá no instrumento de citações, são as indiretas, né? Onde você faz uma menção da informação do autor, mas não cita diretamente, né? E aí os comentários, né, que você colocou como IPAs, né, informações próprias do autor. Achei legal a conceituação das IPAs, né? E eu acho que esses são os elementos essenciais de um fichamento. É você ler aquele material, assim, eu tinha muito uma opinião, ainda tenho essa opinião, assim, o fichamento ele serve, claro, para resolver uma demanda específica de estudo de determinado texto, de buscar informações precisas, específicas dentro da literatura, mas assim, eu tinha para mim muito assim, eu faço aquela leitura e vou fazer o fichamento para não ter que ler de novo aquele texto num todo. Eu já vou logo, na minha leitura do fichamento, na minha produção do fichamento, identificando aquilo que vai me interessar para minha demanda de trabalho. Mas no fundo é isso. Esses elementos essenciais, eles cumprem função de uma prática acadêmica rigorosa, sistemática, e tem um outro passo que vem logo depois, que é a criatividade, né? Você conseguir lidar com aquele conjunto de textos fichados e como isso vai ser feito, e aí a gente já vai avançando para o tema da próxima aula, que tem a ver com a composição textual, que a gente vai contar com a participação do professor Léo McLean, que vai dar continuidade ao nosso tema de aula, né? Acho que tem algumas perguntas que os alunos possam fazer, deixar aberto para as perguntas. Eu vou encerrar aqui a gravação, que aí eu deixo para os alunos mais essa parte da aula.